Bom, pessoal, vocês devem estar acompanhando aí na mídia, né, que o STF está julgando a descriminalização do consumo da maconha para uso pessoal, né? Hoje é crime consumir maconha, isso passaria a ser algo descriminalizado, né? Não seria mais crime ter uma quantidade ali de maconha para o seu uso pessoal. Bom, e aí esse debate é complicado pelo seguinte: eu, Vitor Hugo, eu sou completamente a favor, eu e a maioria da esquerda, a favor da descriminalização das drogas. É uma completa estupidez essa guerra às drogas, não adianta de nada. Nenhum país conseguiu, com força militar, né, com polícia, com exército, etc e tal, vencer a guerra às drogas. Você vê que vão comparar alguns países que legalizaram as drogas com os países que não legalizaram as drogas para ver qual é o efeito daquilo ali. Vou dar exemplo: Portugal e Uruguai, dois países que eu visitei e que as drogas eram legalizadas. Portugal tem uma das políticas mais abertas do mundo sobre drogas, onde as drogas todas são legalizadas, né? E o governo tem uma política de redução de danos, né? O próprio governo vai estimulando as pessoas a drogas mais leves, né? Até que essa pessoa consiga se livrar das drogas. E você não tem repressão policial. As pessoas vendem droga, né, em Portugal. E não existe guerra às drogas. E aí não existe violência. As pessoas oferecem bastante droga, eu vi bastante droga sendo passada em Portugal, isso tem mesmo, né? Quando eles identificam que você é turista, eles vão até você para poder vender drogas. Por outro lado, não existe violência. O traficante é um cara, geralmente pobre, imigrante, desempregado, que está ali passando a droga dele. Ele não está armado. Não tem como é no Rio de Janeiro, essa zona que é Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, Milícia A, Milícia B, Milícia C, jogo do bicho, e disputando espaço e guerra e violência o tempo inteiro. As drogas causam muito mais problema na violência que ela gera para a sociedade, na corrupção que ela gera para a sociedade, do que propriamente o consumo ali da droga. E vamos lembrar que a gente está falando aqui da maconha, a droga mais leve de todas as drogas. A política que a gente tem de enfrentar as drogas como um problema militar é uma completa estupidez, ela não funciona. Não funciona, não resolve desse jeito. Eu fui para Portugal e não fumei maconha. Sabe por que eu não fumei maconha em Portugal? Porque eu não quis. Eu fui para o Uruguai, que a maconha também já era legalizada, e não fumei maconha. Sabe por que eu não fumei maconha no Uruguai? Porque eu não quis. Os outros lugares também eu não fumei porque eu não quis. Só por isso. E se eu quiser fumar maconha, eu vou fumar inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro. Super fácil comprar droga. Sabe por que eu não uso? Porque eu não quero. Se eu quiser eu compro, mesmo sendo proibido. Para que serve a proibição então? Para que serve a proibição? Para enriquecer o policial corrupto? Toda boca de fumo funciona pagando arrego para a polícia. Toda boca de fumo paga arrego. Então ela serve para corromper a polícia, ela serve para gerar empregos no tráfico, e ela serve para gerar esse monte de violência, serve para entupir as cadeias, serve para justificar uma guerra aos pobres disfarçada de guerra às drogas, e não combate droga nenhuma. Nos países onde a droga é legalizada, há menos consumo de droga do que os países onde a droga é criminalizada. A tese, que é muito infantil, essa coisa de que, não, se a gente legalizar, a gente vai fazer aumentar o consumo, que as pessoas vão ficar querendo usar mais drogas. Gente, é a coisa mais fácil do mundo conseguir droga para usar. É a coisa mais fácil do mundo, tem menor dificuldade de conseguir maconha, para se usar maconha. Na faculdade passava baseado na minha mão, assim, ó. Não quero não, eu passava pro colega, fuma aí você. Nunca fumei, porque eu não quis. E era proibido, e aí? Proibição serviu para quê? E aí tem uma outra coisa também, que é a coisa da classe social. Maconha é proibido para pobre. Para os ricos é legalizado. Vou falar aqui do Rio de Janeiro, né, que eu conheço bem os bairros. Quem frequenta aí praia de Ipanema, Leblon, quem é turista já veio aqui no Rio, você deve ter reparado um monte de gente fumando maconha na praia, né? Ou num barzinho Ipanema, Leblon, o pessoal fuma maconha, não fuma? Na zona sul do Rio de Janeiro, a zona rica do Rio, maconha é legalizado na prática. Não existe repressão no asfalto ao playboy que está fumando maconha. É completamente legalizado. Os agentes de segurança, eu não vou citar nomes, mas já ouvi um agente de segurança próximo a mim que diz o seguinte: olha, quando eu fui trabalhar lá naquela área dos playboy, o próprio superior falava, olha, não se mete com os playboy não, deixa ele fumar maconha deles lá, perturba não. Aí se você acha um jovem pobre, periférico e tal, como disse Alexandre de Moraes, né? Os estudos mostram que um jovem de classe média, jovem branco, tem muito mais chances de ser considerado apenas um usuário, e um jovem negro tem muito mais e pobre, né? Tem muito mais chance de ser considerado traficante com a mesma quantidade de drogas, né? Então tem esse fator social. A questão é para que está servindo a proibição? Vamos ver o caso do Uruguai. Legalizou as drogas.
Explodiu o consumo de drogas no Uruguai, as pessoas estão usando mais drogas agora por causa disso. O que acontece é o seguinte: a violência tende a baixar. Você não mata o tráfico porque você legaliza a maconha, até porque a maconha é uma droga barata. O tráfico não vive de maconha. O tráfico vive de cocaína e de outras drogas mais caras. A maconha dá um lucro relativamente pequeno. Então você mata o tráfico de drogas quando você legaliza a maconha? Não, mas você enfraquece um pouco. E outra, a maconha já é uma droga muito mais difundida. Se você legaliza e permite que a pessoa compre ele numa farmácia, em outro local legalizado, a tendência é que esse cara que usa maconha não passe para uma outra droga mais pesada, para uma cocaína, para uma outra coisa muito mais, enfim, pesada, que vai fazer muito mais mal para a saúde dele. Então você tende, inclusive, a evitar o consumo de outras drogas à medida que você isola, né, o consumo de um com o outro. Porque o traficante, quando você chega lá para comprar maconha, ele próprio vai te oferecer cocaína e outras coisas. Então, eu acho que é uma completa inutilidade, não serve para nada essa política de tentar proibir o consumo de drogas. A gente tem que tratar as drogas como uma questão de saúde pública. Tem viciado na minha família e na família de todo mundo. Todo mundo já deve ter visto alguém aí numa situação dessa. E o vício em drogas é uma coisa horrorosa. Né? Muita gente confunde quando a gente está defendendo uma política de legalizar. Ah, então você está defendendo a maconha. Não, não estou defendendo a maconha. Se eu defendesse a maconha, eu teria fumado maconha. Se eu defendesse as outras drogas, eu teria usado as outras drogas. A questão é isso. A questão de como lidar politicamente com essa questão. Guerra às drogas serve para quê? Tá vencendo? O Brasil tem 30 anos que tá fazendo guerra às drogas. Tá servindo para alguma coisa essa merda? Alguém tá deixando de fumar maconha e cheirar cocaína por causa disso? Ah, mas vai legalizar, as pessoas vão usar só porque é legalizado. Pelo contrário, perde o glamour quando é legalizado. O adolescente adora se rebelar contra a sociedade. Ih, eu fumo maconha, hein? Adolescente, eu cansei de ver em sala de aula, o aluno que falava uma frase assim, dando a entender de que ele fuma maconha e tal, para mostrar, olha como eu sou esperto, olha como eu sou malandro. Por quê? Porque é proibido. Se for legalizado, vai ter esse glamour? Não. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cigarro. Como é que é o cigarro? Vocês devem lembrar que 20 e tantos anos atrás, o governo Fernando Henrique ainda foi uma excelente medida isso, parabéns Fernando Henrique por essa medida. O Brasil proibiu todo tipo de propaganda de cigarro. A política brasileira sobre cigarro, ela é muito boa. O Brasil proibiu todo tipo de propaganda de cigarro, tem quase 30 anos. Os jovens já hoje nunca viram propaganda de cigarro. Proibiu-se propaganda, fez-se propaganda negativa no cigarro, né? Todo o verso de cigarro tem aquelas cenas horrorosas lá, falando de câncer de pulmão, de homens broxar, de problema que dá no feto, enfim, um monte de problemas que gera, né, o cigarro. E propaganda sempre do Ministério da Saúde falando que cigarro faz mal, etc e tal. Proibiu-se propaganda de todo tipo, no Fórmula 1, no cinema, na televisão, no rádio, na internet, tudo, proibido, acabou. Não tem mais propaganda de cigarro no Brasil. Sem precisar fazer guerra ao cigarro, né? Os Estados Unidos tentou fazer proibição do álcool, né, com a lei seca. Gerou o quê? Gerou tráfico de álcool. Não adiantou nada. E ainda gerou um tráfico maior ainda. Qual o resultado da política de cigarro do Brasil? O consumo de cigarro no Brasil só caiu. Pode ver que os jovens de hoje fumam menos cigarro do que seus pais. E os pais fumam menos que os avós, porque está reduzindo a quantidade de fumantes. Quem é o fumante da tua família? Não é o avô? Não é a tua avó? Não é aquela tua tia mais velha? Dificilmente o jovem fuma. A imagem hoje de quem fuma cigarro para os jovens, ai que coisa chata. Eu escuto os colegas falando, nada a ver, deixa a boca fedendo. E os dentes ficam amarelados, coisa horrível, não é onda nenhuma isso. A imagem do cigarro mudou porque proibimos a propaganda, sem proibir a coisa. E outra, tacou-se imposto no cigarro. O cigarro hoje é mais caro. Também ajudou a reduzir o consumo de cigarro. Então, vamos olhar para a política que a gente fez de cigarro, que foi um grande sucesso. Agora, qual o porém que eu faço nessa questão aqui? Isso está sendo discutido pelo STF. E está errado. A gente fica feliz quando o STF aprova uma medida que é a favor da gente, mas fica triste, né, puto quando ele aprova uma medida que é contra nós. A questão é, o local da decisão está errado. Não cabe à justiça tomar esse tipo de decisão. Cabe ao Congresso Nacional. Esse é o erro da parada. Esse é o erro. É bom, eu fico feliz. Se for aprovado, tá em julgamento ainda. Se for aprovado, vou ficar feliz. Acho um avanço. Assim como, por exemplo, a união civil entre pessoas do mesmo sexo não foi feito pelo Congresso, nem vai ser com um contexto conservador como esse, né? Foi pela justiça também. Mas foi um avanço. Agora, o local para discutir isso não é a justiça. O local para discutir isso, nesse ponto, o presidente do Senado, Pacheco, está certo. Ele está reclamando, né, de que o local para ser discutido não é a justiça, mas sim o poder legislativo que é eleito pelo povo. Nesse ponto eu concordo com ele. O local da discussão está errado. Agora, sobre política de droga, gente, o
pelo amor de Deus, proibir maconha só serve para poder gerar mais dinheiro para o tráfico policial corrupto, porque não adianta nada, não tem nenhuma utilidade prática, só enriquece o traficante e só faz com que tenha mais policial corrupto ainda. Pessoal, então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, mas diz aí o que vocês acharam, né, da opinião que eu dei sobre esse assunto, citei algumas fontes aqui, né, baseado em coisas que eu uso nos debates meus em sala de aula e tal. Mas o que vocês acharam? E manda esse vídeo também para a pessoa que de repente, enfim, tá voando aí nesse debate. Ok, pessoal? Fico por aqui. Até a próxima.